Olá, tudo bem? Professor Diogo Lopes em mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje a gente vai falar sobre princípios fundamentais do Estado brasileiro. Então já coloca no seu caderno aí, princípios fundamentais do Estado brasileiro. Pessoal, esse assunto que está previsto na Constituição, nos artigos 1º ao 4º da CF, tá? E a gente vai encontrar ali 5 espécies de princípios fundamentais. Quais são essas 5 espécies? As características do Estado brasileiro, os fundamentos, os objetivos fundamentais, os princípios que regem o Estado brasileiro nas relações internacionais e o princípio da separação de poderes. Então, tem ao todo 5 espécies de princípios. E geralmente eles vão perguntar na prova, a espécie vai perguntar exemplos daquela espécie, fechou? Então, você vai entender, a partir de agora, a gente vai começar com o primeiro bloco de princípios, que são o quê? As características do Estado brasileiro. Vamos lá? Então, tópico número 1 no seu caderno, dentro do tema princípios fundamentais, vamos falar aqui agora das características do Estado brasileiro, fechou? Bem, tópico 1 então, características. As características do Estado brasileiro, os princípios que dão aquela formatação, que falam sobre a estrutura, né, caracterizadora do Estado brasileiro, estão previstos no artigo 1º caput, na cabeça do artigo, tá? Então, lá no texto inicial da Constituição Federal, ele fala assim, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do DF, constitui-se em Estado democrático de direito. De novo, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do DF, constitui-se em Estado democrático de direito. Bem, pessoal, desses princípios, qual é o primeiro que é reportado lá na Constituição Federal? Isso, muito bem, a República, ó, a República, tá? Do caput, beleza? Vamos lá. Então, a República é o que para o Brasil? Isso é uma forma de governo. Então, já coloque aí no seu caderno, letra A, forma de governo. Esse é o primeiro ponto de estudo, primeira característica do Estado brasileiro. Nós veremos que a forma de governo adotada no Brasil é a república, é o princípio republicano. Mas antes de falar da república, precisamos de entender a monarquia para que você entenda o nosso princípio republicano. Fechou? Olha, o que se contrapõe então à república é a monarquia. Então, tópico de número 1 no seu caderno, monarquia. Olha, o termo monarquia vem do grego, que significa mono, narquia, governo, tá? Governo de um. Significa então que na monarquia o Estado pertence a quem? Pertence a uma pessoa só, que é o rei, tá? Monarquia, o Estado pertence a uma pessoa só. Quer ver, ó? O Estado, ele é criado por nós naquela reunião, né? Então, como se vivêssemos sozinhos e a gente resolveu viver em sociedade para criar o Estado. E olha, eu te pergunto, vocês querem ser donos do Estado ou vocês querem que o Estado pertence a uma pessoa só? Porque se vocês quiserem ser donos do Estado, nesse caso, cada um de nós terá uma parcela de titularidade sobre o Estado, então nós viveremos em uma república. Agora, se o Estado pertencer a uma única pessoa, aí eu falo que nós vivemos em uma monarquia. A gente então vai pagar tributo para esse dono do Estado, como se fosse uma espécie de aluguel, tá? Mas o Estado pertence a quem? A ele, fechou? Então, na monarquia, o Estado pertence ao rei. E eu pergunto, como que ele assume o poder? Isso, muito bem. Ele assume o poder por meio da sucessão hereditária. E ele fica no poder até quando? Olha, se o Estado lhe pertence, então ele fica no poder até a sua morte. E eu pergunto, se o rei fizer algo de errado, que você entende como errado, por exemplo, gastou todo o tributo que ele arrecadou com festas. Pergunta, responde por isso? Não, porque o Estado pertence a ele. Então vamos às características aí do princípio monárquico. Primeiro aí, pessoal, o mandato é o quê? Vitalício. O rei fica no poder até o dia de sua morte. Então, a primeira característica da monarquia é a vitaliciedade. 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 Por quê? O rei fica no poder até o dia de sua morte, ok? Eu pergunto, como que eu adquiro o poder numa monarquia? Muito bem, por meio da sucessão hereditária. Então, o rei morre, os seus sucessores ascendem ao poder, beleza? Então, a segunda característica da monarquia é a hereditariedade. Hereditariedade.
hereditariedade. E eu pergunto, pessoal, o rei responde pelos seus atos? Não. Então, o chefe de Estado é o quê? Irresponsável. Terceira característica, irresponsabilidade do chefe de Estado. Irresponsabilidade do chefe de Estado. Irresponsabilidade do chefe de Estado. Por quê? Porque o Estado lhe pertence. Tamo junto? Então, numa monarquia, o rei é o dono, fica no poder até o dia de sua morte, eu assento o poder por meio da sucessão hereditária e como o Estado me pertence, eu não respondo pelos meus atos, ok? Agora eu pergunto, a gente adotou a monarquia? Não, a gente adotou a república, princípio republicano. E o que significa república? A república, né, o termo república vem do latim e significa o quê? Res, coisa, publicae, pública, né? Ou seja, coisa de todos. Significa que o Estado numa república pertence a quem? A todos. Todos que fazem parte daquela sociedade é titular do Estado, beleza? Aí eu pergunto, pessoal, no Estado não tem que ter uma centralização de poder, que é o chamado poder político, governo ou soberania? Isso, porque a gente tem que centralizar os nossos interesses na mão de uma pessoa só, que vai administrar, para que não vire uma bagunça. Então, nesse caso, pessoal, o Estado ele tem um poder político, que é também chamado de governo ou soberania, beleza aqui? Aí eu pergunto, essa pessoa que administrará o Estado em nome do povo, ele é dono do Estado? Não, ele não é dono do Estado. Eu pergunto, ele vai ficar no poder até quando? Isso, de forma temporária. E como que eu assento o poder numa república? Por meio do voto, por meio da eleição. Então nós vamos escolher os nossos representantes para administrar em nosso nome. Ele não é dono do Estado, então ele vai administrar em nosso nome. Por isso que ele vai ficar lá de forma temporária enquanto nós quisermos, tá? Eu pergunto, o Estado pertence a ele? Não. E se ele gastar o dinheiro da forma que ele bem entender, em desacordo com os nossos interesses, responde pelos seus atos? Sim. Então ele responde pelos seus atos. Então ele é responsável pelos seus atos. Estamos juntos aqui? Na verdade não é só ele. Qualquer pessoa que faz parte da administração pública deve ser responsabilizada no plano penal, civil, administrativo e por improbidade administrativa. Então vamos colocar no seu caderno aí as características da república que se contrapõem à monarquia. Olha, na monarquia o rei fica no poder até quando? Até o dia de sua morte. E na república? Isso, muito bem. Na república é temporário. Então anota no seu caderno aí. Primeira característica da república, temporariedade. Temporariedade. Então, o administrador, né? Não, o administrador aqui fica no poder de forma temporária. Enquanto a gente estiver gostando, ele permanece. Alguns estados, né, parlamentaristas, o administrador, o primeiro-ministro, ele fica no poder enquanto ele estiver administrando bem. Administrou mal, sai. No Brasil, a gente fixou um limite, né, de 4 em 4 anos ou 8 em 8 anos, a depender do cargo. Então, a regra é de 4 em 4 anos. Mas é possível até que ele saia antes, tá? Por exemplo, a Dilma Rousseff, ela não administrou bem, saiu. É lógico, ela saiu por crime de responsabilidade, mas ela saiu antes dos 4 anos. Estamos juntos aqui? E aí foi em razão de uma outra característica aqui, que é a responsabilidade do chefe de Estado. Então ele não é dono, entendeu? Então ele fica lá de forma o quê? Temporária, enquanto ele administrar bem. Bem, eu pergunto, como que o administrador acende o poder aqui? Isso, muito bem. Ele acende o poder por meio da eleição, por meio do voto. Então, a segunda característica aqui que se contrapõe à monarquia é a eletividade. Anota então aí, eletividade. Eletividade. E eu pergunto, pessoal, se o administrador ele fizer algo de errado, responde? Sim. Então, anota aí, terceira característica que se contrapõe então à monarquia é a responsabilidade das pessoas que ocupam cargos públicos. Responsabilidade das pessoas que ocupam cargos públicos. Responsabilidade das pessoas que ocupam cargos públicos. E olha, então o voto é uma decorrência do princípio republicano. A periodicidade do voto, de tempos em tempos, nós vamos às urnas para votar nos nossos representantes, também é uma decorrência do princípio republicano. E a exigência de idade mínima, né, de 18 anos, também decorre do princípio republicano, porque os menores de 18 anos eles são inimputáveis, então eles não são responsáveis no plano penal. Então, já que eles são irresponsáveis penalmente, não posso dar em regra cargo para ele. Por quê, pessoal?
Porque na República vigora o princípio da responsabilidade em qualquer âmbito aqui. Fechou? Beleza? Bem, agora vamos falar aqui. Adotamos qual dos sistemas não, forma de governo. Muita atenção, é forma de governo, tá, pessoal? Isso, a gente adotou a República. Então, foi a República adotada pela gente como forma de governo. Agora eu pergunto, pessoal, se alguma das unidades da federação violar o princípio republicano, cabe o quê? Isso, muito bem, intervenção federal. Então, eu posso afirmar que a República é um princípio sensível? Sim. Então, já anote aí no seu caderno, a República é um princípio sensível. A República é um princípio sensível. A República é um princípio sensível, pois se houver violação, caberá intervenção federal. Pois se houver violação, caberá intervenção federal. Se houver violação, caberá intervenção federal. Agora eu te pergunto, a República é cláusula pétrea? Olha, professor, não entendi muito bem. Cláusula pétrea são aqueles assuntos que não podem ser alterados, são as cláusulas de pedra. É como se a Constituição ela fosse escrita numa folha de papel. Se ela é escrita numa folha de papel, tem como eu apagar e reescrever? Ou passar um corretivo e reescrever? Sim. Agora, tem alguns pontos na Constituição que não foram escritos na folha de papel. Foram lapidados numa pedra, tá? Foram assuntos lapidados na pedra. Se foi lapidado na pedra, tem como eu apagar e reescrever? Não. Então, tem alguns assuntos que estão na pedra. Eu vou chamar, então, de cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Eu pergunto, pessoal, a República é um princípio que constitui numa cláusula pétrea? Olha, expressamente não. Então já anota aí no seu caderno, a República não é uma cláusula pétrea expressa. A República não é uma cláusula pétrea expressa. Ó, não é uma cláusula pétrea expressa. Por quê? Não está escrito em lugar nenhum da Constituição Federal que a República é cláusula pétrea. Então, olha, ela é um princípio sensível, admite intervenção federal se houver sua violação e ela não é uma cláusula pétrea expressa. Estamos juntos aqui? Fechou? Professor, ela é uma cláusula pétrea implícita? Eu vou analisar esse ponto dentro do assunto que assunto oportuno. Agora eu vou deixar claro para você, tá, pessoal, que a República não é cláusula pétrea o quê? Expressa. Fechou? Então, olha, se ela é implícita, tem divergência sobre esse assunto, então não vou falar aqui agora, nesse momento, se ela é cláusula pétrea implícita. Uma coisa é certa, não está escrito em lugar nenhum, isso é um consenso, né? Não precisa nem falar que é um consenso, que não está escrito, então ela não é cláusula pétrea o quê? Expressa. Fechou? Então, caiu na sua prova, a República não é cláusula pétrea expressa, ok? Agora, tem alguns doutrinadores que entendem que a República é cláusula pétrea o quê? Implícita. Vamos lá. Quem entende dessa forma? Por exemplo, o professor Kildare, ele falou o seguinte, que em 93, quando o povo foi às urnas e decidiu pela forma de governo, o povo decidiu em 93. E aí, se o povo tivesse decidido pela monarquia, a gente poderia alterar por meio de um negócio chamado revisão constitucional. Então, olha aqui, ó. Em 93, o povo foi às urnas por meio de um plebiscito para definir a forma de governo. Então, foi colocado em pauta para a população eles escolherem ou monarquia ou república. E os nossos pais e avós, em 93, foram às urnas e decidiram pelo continuismo. Porque a gente já era república, então eles votaram pelo princípio o quê? Republicano. Beleza aqui? Se alterasse, seria alterado por meio de revisão constitucional. Aí não alterou. Eles votaram pelo continuismo, não alterou a forma de governo, mas mesmo assim eles fizeram a revisão constitucional. E aí a revisão constitucional, ela era admitida ser realizada 5 anos após a promulgação da Constituição, que foi em 88, né? Então, 5 anos após, a gente poderia fazer a revisão. Ela poderia ter sido feita hoje, poderia ser feita daqui a 10 anos, mas ela só poderia ter sido feita uma única vez. E ela já foi feita, lá em 1993, 93, 94. Então, eles já fizeram a revisão. Pergunto,
podemos fazer nessa Constituição uma nova revisão? Não. E como não mais podemos, alguns professores disseram que a República se tornou uma cláusula pétrea implícita. A República, então, se tornou uma cláusula pétrea implícita. Beleza? Então, tem alguns doutrinadores que entendem dessa maneira. Anota, então, a observação do seu caderno aí. Há alguns doutrinadores, há de haver, né? Há alguns doutrinadores que entendem que a República é uma cláusula pétrea implícita. Há alguns doutrinadores que entendem que a República é uma cláusula pétrea implícita em razão da impossibilidade de se fazer nova revisão constitucional. Em razão da impossibilidade de se fazer nova revisão constitucional. Em razão da impossibilidade de se fazer nova revisão constitucional. Beleza aqui? Então, olha, alguns entendem que é cláusula pétrea implícita porque não é possível fazer o quê? Revisão. Agora pode cair assim na sua prova. Ó. Alguns doutrinadores entendem que é cláusula pétrea implícita porque não é possível fazer emenda. Falso! Por quê? É possível fazer emenda, só não é possível fazer o quê? Revisão constitucional. Beleza aqui? Fechou? Aí, pessoal, o professor Wade Lamego Bulhos, ele fala que o STF, e eu nunca encontrei esse julgado no STF, então por isso que eu já deixo aqui, que se cair na sua prova, você marca lá, de acordo com esse professor, e está no livro dele, tá? Então anota nos cadernos aí, de acordo com o professor Wade Lamego Bulhos, de acordo com o professor Wade Lamego Bulhos, né? Wade Lamego Bulhos. Pessoal, na verdade é aqui no Lamego, né? Wade Lamego Bulhos. É um nome estranho, mas ele é baiano, tá, pessoal? Então, Wade Lamego Bulhos, de acordo com o professor Wade Lamego Bulhos, vírgula, o STF entende que a República é cláusula pétrea implícita. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, entende que a República é cláusula pétrea implícita. De acordo com o professor Wade Lamego Bulhos, o STF entende que a República é cláusula pétrea implícita. Se não sabe o que é o STF, anota embaixo aí, Supremo Tribunal Federal. É o principal intérprete da Constituição, tá? Eu interpreto, você interpreta, mas o principal intérprete da Constituição é o STF, é o Supremo Tribunal Federal, que dá a última interpretação no direito. Ele é o guardião da Constituição, fechou? Então, ele entende isso, mas eu não encontrei julgado lá, pessoal, eu já vasculhei, tá? E o professor Wade fala, então, que o STF entende dessa maneira, então você pode marcar na sua prova, fechou? Ele é um constitucionalista respeitado, então pode levar para a sua prova esse professor, fechou? Bem, agora, a doutrina majoritária vem falando que não é cláusula pétrea implícita, que é possível hoje alterarmos de república para monarquia. Capitaneando esse pensamento, nós temos o professor o quê? Pedro Lenza. Professor Pedro Lenza. E o que ele entende? Olha, não é possível fazer revisão. Ele também concorda que não é possível fazer revisão, mas é possível alterar por emenda constitucional, desde que haja novo plebiscito. Então, anota nos cadernos aí. Parcela da doutrina entende que a República é uma cláusula pétrea, a República não é uma cláusula pétrea implícita. Parcela da doutrina entende que a República não é uma cláusula pétrea implícita, pois é possível alterar a forma de governo, desde que haja novo plebiscito, e a alteração se dará por meio de emenda constitucional. Desde que haja novo plebiscito e a alteração se dará por meio de emenda constitucional. Então, olha, o professor Pedro Lenza vai falar o quê? Que é possível alterar por emenda constitucional, desde que haja novo plebiscito. Professor, o que é um plebiscito? É uma consulta popular. Então, se o Congresso convocar a gente vai às urnas e define. Então, suponhamos que se a população quiser mudar para monarquia, a gente pode ir lá e muda para monarquia por meio de um novo plebiscito, tá? E aí, a alteração se dará por meio de quê? Emenda constitucional. Fechou? Bem, então, a gente falou aqui que ela não é cláusula pétrea expressa,
Mas eu falei aqui, né, que há uma divergência. E por isso é importante você levar a divergência para a sua prova. Estamos juntos aqui? Bem, então a gente falou aqui sobre a República, princípio republicano. Falamos que ela não é cláusula pétrea expressa, mas ela tem uma divergência. Alguns doutrinadores vão falar que sim. Prevalece a doutrina que não, tá? E mais uma coisa é certa, ela também é princípio sensível, porque se for violado, cabe o quê? Intervenção federal. Beleza? Vamos lá, segunda característica do Estado brasileiro. Lá no artigo 1º caput, ele fala assim, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios do DF, constitui-se um Estado democrático de direito. Vamos lá. O primeiro princípio é república. E o segundo? Isso, muito bem, federação. A federação é o que pra gente? Isso, forma de Estado. Já anote então no seu caderno, letra B, forma de Estado. Forma de Estado. E olha, nós temos várias formas de Estado, só que o nosso ponto aqui não é teoria geral do Estado, nosso ponto é direito constitucional. Então eu vou falar de uma forma de Estado que se contrapõe à que nós adotamos para que você entenda melhor a nossa forma de Estado. Então anota no caderno aí, Estado unitário. Então letra B, forma de Estado. E a primeira forma de Estado aqui é o Estado unitário. Estado unitário. O que é um Estado unitário? Anota aí que eu já explico. Estado unitário é aquele em que há de haver, é aquele em que há apenas um centro de poder. É aquele em que há apenas um centro de poder. É aquele em que há apenas um centro de poder político. É aquele em que há apenas um centro de poder político. Olha, no Estado unitário não há uma descentralização política. Não é igual aqui no Brasil. No Brasil você tem os municípios, tem os estados, né? Tem a União. Agora, no Estado unitário não tem essa divisão. Por exemplo, eu vou lá na Bahia, eu vou a Mato Grosso. Não existe isso. É um só. Não tem essa divisão política que nós temos aqui no Brasil. Exemplo de Estado unitário. Anota aí, Uruguai. Uruguai é Estado unitário. Então lá no Uruguai você não tem essa descentralização política. É Uruguai, pronto, acabou. Tem uma descentralização administrativa, mas política não, tá? Então, não tem a divisão que nós fazemos aqui no Brasil, tá? Política. Tamo junto? Bem, então, Uruguai é um exemplo. Agora tem outro exemplo que eu gostaria de que você anotasse, que você vai entender melhor aqui a nossa federação. Anotei? O exemplo de Estado unitário era o Brasil Império. Então, anotei? Brasil Império. Pessoal, Brasil, na época do Império, era um Estado unitário. Com essas dimensões continentais, não tinha descentralização política. Imagine só. Então, era um Estado unitário e não tinha a divisão política que nós temos hoje. Então, o Brasil Império não tinha Goiás, Mato Grosso, não. Tinha uma divisão aqui administrativa, mas política não. As leis eram feitas no Rio de Janeiro e valia para o Brasil inteiro. Né? Imagine só com essas dimensões continentais como era difícil, ok? Bem, então o exemplo aí, Brasil Império. Segunda forma de Estado aí que se contrapõe ao Estado unitário é a federação. Na verdade, pessoal, existem outras formas de Estado compostos. O Estado composto é o que se contrapõe ao unitário. Por exemplo, tem a união real, união pessoal, mas a gente vai ver aqui apenas uma espécie de Estado composto, que é o que a gente adotou, que se contrapõe então ao Estado unitário. Anota aí, é a federação. Tópico 2, federação. E o que é uma federação? Já anote aí no seu caderno. Federação é a união de dois ou mais estados, é a união de dois ou mais estados para a formação de um só. É a união de dois ou mais estados para a formação de um só. É a união de dois ou mais estados para a formação de um só. No qual as unidades que o compõem, detêm autonomia, enquanto o Estado Federal detém soberania, no qual as unidades que o compõem detêm autonomia, enquanto o Estado Federal detém o quê? Soberania, beleza? Pessoal, vamos então entender aqui, para você entender a federação, a gente tem que entender a primeira federação da história. E qual foi a primeira federação da história? Isso, muito bem, na aula lá de História das 13 Colônias, lembrou? Isso, muito bem. As 13 colônias eram 13 colônias da América do Norte, né?
elas então se situavam na América do Norte. 13 colônias de qual metrópole? Isso, muito bem. Eram 13 colônias da Inglaterra. 13 colônias da Inglaterra. A Inglaterra, que era uma metrópole muito forte, né, lá no século XVII, no século XVIII, então ela foi muito forte. Só que ela deu mais atenção às colônias da África, da Ásia e da Oceania. E as colônias da América, ela não deu tanta atenção assim. O que aconteceu? Nas colônias, nas 13 colônias da América, ela não deu tanta atenção e o mercado nas colônias da América, ele se intensificou e se impulsionou. Então, o que aconteceu? Ali em meados do século XVIII, 1700 e alguma coisa, a Inglaterra se viu enfraquecida no cenário internacional. Por quê? Dentre outros assuntos, quem estava realizando comércio marítimo? Isso, os colonos. A Inglaterra gostou disso? Não. Ela começou então a criar atos para impedir o comércio pelos colonos. E aí os colonos, eles não gostaram disso. O que eles fizeram? Isso, eles se reuniram para então impedir esses atos da metrópole. E aí a Inglaterra intensificou os atos. O que aconteceu? O representante de cada uma dessas colônias se reuniu em Filadélfia. Com essa reunião em Filadélfia, eles resolveram unilateralmente declarar independência da Inglaterra. Deixaram então de ser 13 colônias e passaram a ser 13 países independentes e soberanos, igual aqui no Sul, Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, beleza? Então, deixaram de ser 13 colônias e passaram a ser 13 países. A Inglaterra gostou disso? Não. Começou então a guerra dos ingleses contra os Yankees para retomar as colônias. O que aconteceu? Numa segunda reunião, aqui em Filadélfia, eles resolveram celebrar um tratado internacional. Então, por meio de um tratado internacional, eles formaram uma confederação. Uma confederação. Essa confederação era a união de estados independentes e soberanos por meio de um tratado. Igual aqui no Sul, Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, somos independentes e soberanos e estamos unidos por meio de apenas o quê? Um tratado, como é por mais de 2 estados, uma convenção, tá? Então formou-se essa confederação para quê? Qual que era o objetivo? Guerrear contra a Inglaterra. E aí começou a guerra e tal. Essa confederação, que é a união dos estados aqui independentes e soberanos, ganhou a guerra e no final da guerra eles se viram enfraquecidos. E aí houve uma terceira reunião. Nessa terceira reunião eles pensaram o seguinte: olha, a gente não pode continuar separado, porque se nós continuarmos separados, a Inglaterra vai se rearmar e vai tomar as colônias para si novamente. O que aconteceu então? Eles se reuniram nessa terceira vez e resolveram formar um vínculo mais forte. Esse vínculo mais forte deu origem a um país, né? Deu origem a um estado só. Deixaram então de ser 13 colônias e passaram a ser um país só. Tá? 13 colônias e passaram a ser um país só. E esse vínculo não foi mais por meio de um tratado, foi por meio da primeira Constituição Política da história. E essa primeira Constituição Política da história deu origem a um Estado, deu origem a um país. Só que esse país, ele se formou por meio de uma federação. E essa foi a primeira federação da história. Então, olha, formou-se um país, uma federação, mas aqueles antigos países continuaram a ter o quê? Autonomia. Eles continuaram a se auto-administrar, a se autogovernar, a se auto-legislar, mas eles deveriam atender o quê? A Constituição Federal, o todo. E aí o todo passou a ter o quê? Soberania. Então quem tem soberania? Os Estados Unidos da América, que é o Estado Federal. As unidades, aqueles antigos países, continuaram a ter o quê? Autonomia. E a sua soberania foi transferida ao Estado Federal. Entendeu? Foi o que você anotou. Você anotou assim, ó, a federação é a união de mais de um estado, né, de 2 ou mais estados, para a formação de um só, no qual as unidades que compõem detêm o quê? Autonomia, enquanto o Estado Federal detém o quê? Soberania, tá? Isso é uma federação.
Agora, a Federação dos Estados Unidos vai cair na sua prova? Não, vai cair qual? A nossa. Você lembra que o Brasil era um exemplo de Estado unitário? Isso, muito bem. Em 1891, a primeira Constituição republicana da história deu origem à primeira Constituição Federal. Então, deixamos de ser um Estado unitário e passamos a ser o quê? Um Estado agora com descentralização política, um Estado federal. Então, a gente dividiu aqui, né, aquele Estado unitário e passamos a ser um país só, tá? Passamos a ser um país só. Só que com descentralização política. Já éramos um país, continuamos um país, só que agora com descentralização política. Isso ocorreu quando? Em 1891. Criamos então um Estado Federal. Por que isso aconteceu? Vamos lá. Quem foi que criou essa Constituição de 1891? Isso, muito bem, Rui Barbosa. E o Rui Barbosa, ele copiou quase tudo da Constituição estadunidense. Inclusive, o nome do Brasil, nesse momento aqui, passou a ser chamado o quê? Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil, porque a gente copiou aquele formato que estadunidense. Entendeu aqui? Então, a Federação Brasileira foi formada em 1891. As outras constituições no Brasil continuaram a ser o quê? Constituições federais. A de 88 também é uma Constituição Federal, beleza? Agora eu pergunto, pessoal, essa é uma questão de prova. A Federação Brasileira se formou por agregação ou por segregação? Deixa eu fazer uma pergunta que não vai cair na sua prova, mas você vai entender melhor essa primeira pergunta que eu fiz. A Federação dos Estados Unidos, ela se formou por agregação ou por segregação? Muito bem. A Federação Estadunidense se formou por agregação, porque eram estados independentes, soberanos, que se uniram para formar o quê? Um estado só, federal, tá? Então eles se formaram por agregação. E o Brasil era um estado unitário, né? A gente então se formou por segregação ou desagregação. E na física, a gente tem um movimento, na verdade esse movimento físico aqui é só no constitucional mesmo, tá? Ó, na física a gente tem um movimento ao encontro do centro. E o movimento fugindo do centro, tá? Qual o nome que eu dou ao movimento que vai ao encontro do centro? Isso, muito bem. É o movimento centrípeto. Centrípeto. Por quê? O sufixo peto significa ao encontro. Ao encontro do quê? Do centro. Então, qual dos dois tem um movimento centrípeto? Esse que vai ao encontro do centro. Agora, tem um outro movimento aqui, que é o movimento centrífugo. Fugo é um sufixo que significa o quê? Fugindo de. Fugindo o quê? Do centro. Então, qual dos dois movimentos tem movimento centrífugo? Esse, tá? Beleza? Eu sei que isso é no constitucional. Vamos lá. E aí vai cair na sua prova isso. A Federação Brasileira se formou por um movimento centrípeto ou centrífugo? Centrífugo, porque foi o quê? Por desagregação ou segregação. E é assim que cai na sua prova. Então já anote aí no seu caderno. A Federação Brasileira se formou por meio de um movimento centrífugo. A Federação Brasileira se formou por meio de um movimento centrífugo, pois se deu por segregação. Pois se deu por segregação ou desagregação. Pois se deu por segregação ou desagregação. Fechou? Bem, então nosso movimento foi o quê? Centrífugo, porque a nossa federação se originou por segregação ou desagregação. Então houve uma descentralização política e éramos o quê? Um Estado unitário. Em 88, a gente criou um Estado Federal também, só que esse Estado Federal ele veio com as características diferentes das dos Estados Unidos. Por quê? Nós demos também autonomia aos municípios. Então, quais são os entes federativos que compõem a nossa federação hoje? Já anote então no seu caderno aí, tópico 2.1, vamos falar aqui agora dos entes federativos. Entes federativos. Entes federativos, que é o mesmo que unidades federadas. Entes federativos ou, no seu caderno, unidades federadas. Entes federativos ou unidades federadas. Olha, vamos lá. Quando eu falo em entes federativos, lá no direito administrativo, seu professor fala assim, ó, administração direta e administração indireta. A administração direta é o medo, o município, o estado, DF e União. Indireta é o FASE, né? Fundação, autarquia, sociedade econômica mista e empresa pública. Eu vou ficar
ligado aqui ao medo, né, que é a administração direta. O que o seu professor de administrativo chama de administração direta, eu, aqui no Constitucional, vou chamar de entes federativos ou unidades federadas. Entes federativos, unidades federadas. Então eu pergunto, quais são os entes federativos? Isso, muito bem, o medo. Só que eu geralmente pego do mais amplo para o mais restrito. Já anote então nos caderninhos quais são os nossos entes federativos. Isso, muito bem. Anotei? União, Estados, DF e municípios. União, Estados, DF e municípios. Todos autônomos nos termos da Constituição. Todos autônomos nos termos da Constituição. Então, olha, esses são os nossos entes federativos. União, Estados, DF e municípios, todos o quê? Autônomos nos termos da Constituição, nos termos da Constituição. O que é uma autonomia? Autonomia é uma capacidade de autodeterminação, então ele se autogoverna, autolegisla, autoadministra, só que com uma capacidade de autodeterminação limitada pela Constituição. Beleza aqui? Fechou? Então todos são o quê? Autônomos nos termos da Constituição. Aí vai cair na sua prova assim, ó. A União é o único ente federativo que possui soberania. Verdadeiro ou falso? Isso, muito bem. Não, ela não tem soberania. Na verdade, nenhum dos entes federativos possui o quê? Soberania. Todos possuem o quê? Autonomia. A União, ela parece, né, ter soberania. Por quê? Quando você enxerga o Brasil de fora para dentro, você enxerga a União. Inicialmente você enxerga a União. E aí você pensa que ela tem soberania, mas não. Ela tem o quê? Autonomia. Ela não pode fazer tudo o que ela quiser. Por exemplo, ela pode prestar serviço de transporte coletivo municipal? Não. Se ela fizer isso, ela acaba o quê? Violando o Pacto Federativo. Ela viola a Constituição. E a Constituição Federal não autorizou isso a ela. Ela só pode fazer aquilo que a Constituição Federal autorizou. Então, nenhum dos entes federativos possui o quê? Soberania. Quem que possui soberania? Tudo junto. Tudo junto forma quem? O Estado brasileiro. Então, quando eu junto a União, Estados, DF e municípios, eu origino, então, o Estado brasileiro. Estado brasileiro. Estado brasileiro. O Estado brasileiro que é chamado de República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. E é, então, a República Federativa do Brasil que possui o quê? Soberania. É então a República Federativa do Brasil que possui soberania. Estamos juntos aqui, pessoal? Olha, os entes possuem apenas autonomia. Outra questão que pode cair na sua prova. Os territórios são entes federativos? Vai cair na sua prova assim, ó. São entes federativos. A União, o Estado, o DF, os municípios e os territórios. Todos autônomos. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Os territórios, eles não são entes federativos. Por quê? Não há autonomia política para os territórios, ok? Então, territórios não são entes federativos. Anota essa observação no seu caderno aí. Territórios não são entes federativos, pois não possuem autonomia política. Territórios não são entes federativos, pois não possuem autonomia política. Não possuem autonomia política. Pergunta, podemos criar territórios? Sim. E vamos criar territórios por meio de quê? Se quisermos criar isso por meio de lei complementar. Isso é questão de prova, hein? Anota então nos caderninhos. Atualmente não existem territórios. Mas eles podem ser criados por meio de lei complementar. Grifa aí a lei complementar. Não existem, mas eles podem ser criados? Sim, por meio de quê? Lei complementar. Aí a gente cria o território. Ele passa a ter autonomia política? Não. Por quê? Porque ele integra a União. Integra a União? Sim. Então o território ele seria o quê? Uma mera autarquia da União. Professor, não entendi não. O que é autarquia? É assim, ó. A administração direta, município, Estado, DF e União, ela pode exercer algum serviço, mas ela pode descentralizar. Quando eu falo descentralizar, ela vai descentralizar um serviço para outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser integrante da administração pública. Aí eu posso descentralizar por outorga, por meio de lei, tá? Então a descentralização por outorga é por meio de lei, criando então a administração
indireta. Ou essa descentralização pode ser por delegação, aí por meio de um contrato, por meio de vontade da administração pública. Aí nesse caso eu chamo de concessão ou permissão de serviço público, tá? Então a descentralização pode ser por outorga, criando administração indireta, ou pode ser por delegação. Aí seria para um particular. Fechou aqui? Bem, vou falar aqui da descentralização por outorga, que é aquela por meio de lei, que dá origem à fase, que é a administração indireta. Dentre essas pessoas da administração indireta, nós temos quem? A autarquia, que é uma descentralização por outorga, descentralização administrativa, tá? Então nós vamos descentralizar aqui para uma pessoa chamada o quê? Autarquia, no meu caso. O território, então, ele é um exemplo de descentralização administrativa. Só que como ele é um território, é uma descentralização, nas palavras da professora Maria Silva Zanella de Pietro, é uma descentralização administrativa territorial, tá? Então, anota nesse caderno aí, natureza jurídica dos territórios. Professor, o que é natureza jurídica? Toda vez que você ouvir falar em natureza jurídica, eu quero saber o que é aquilo para o direito, tá? Então, a resposta, por exemplo, natureza jurídica disso. Isso é uma coisa para o direito civil, isso é uma coisa, a lei move para o direito penal, entendeu aqui? Então, quando eu falo em natureza jurídica, eu quero saber o que é aquilo para o direito, como se classifica para o direito, tá? Então, anota aí, natureza jurídica dos territórios. Os territórios são meras autarquias da União. Os territórios são meras autarquias da União. São meras autarquias da União. Ou seja, são descentralizações administrativas territoriais. São descentralizações administrativas territoriais. Estamos juntos aqui? Então, o território, pessoal, ele integra a União já. É como se o território fosse o INSS, é como se o território fosse o Banco Central. Por quê? O INSS e o Banco Central são o quê? Autarquias da União. E o território é mera autarquia da União. Ele não tem descentralização o quê? Política. Aí vai cair na sua prova assim, ó. Os territórios são meras autarquias da União, pois são descentralizações políticas territoriais. Falso! São descentralizações administrativas territoriais e não políticas. Estamos juntos aqui? Bem, pessoal, então a gente falou aqui sobre o território. Agora, para a gente finalizar aqui sobre o território, pergunta, ele pode ser dividido em municípios? Pode, muito bem. Anote então já no seu caderno, os territórios podem ser divididos em municípios. Os territórios podem ser divididos em municípios. E os municípios possuem autonomia política? Sim. Os territórios? Não, porque eles integram a União. Entendeu aqui? Vamos entender. Olha, suponhamos que o estado de Goiás, ele é transformado num território. Hoje é estado, aí transformamos em território. Então, você vai morar no território da União. Quem vai administrar? O presidente da República. É lógico que ele vai nomear uma espécie de secretário de município, de ministro de estado, que eu vou chamar de governador de território, para administrar. Mas o território, ele vai integrar quem? A União. Por exemplo, você vai morar na rua tal, quadra tal, lote tal, do território da União. Entendeu o quê? Você não vai morar no estado, você vai morar no território. Vamos dividir em municípios. Então vamos lá, suponhamos que você mora no município de Goiânia, do território da União. Aí você vai morar na rua tal, quadra tal, lote tal, do município de Goiânia, do território da União. Ficou claro aqui, pessoal? Então o território é uma descentralização administrativa territorial, mera autarquia da União. Lembrando que ele pode ser dividido em municípios. Então, olha, território não é ente federativo, ok? Quais são os entes mesmo? União, Estado, DF e municípios, ok? Beleza? Fechou? Bem, pessoal, tem uma classificação aqui muito bacana sobre a Federação dos Estados Unidos, que a doutrina fala assim, ó. A Federação dos Estados Unidos é uma federação de primeiro grau. É uma federação de primeiro grau. Por quê? Porque lá nós temos o Estado Federal, que tem soberania, que é composto de Estados federados que possuem o quê? Autonomia. Ocorre que no Brasil, a nossa federação é um pouquinho diferente. A gente deu autonomia também aos municípios. Aí tem alguns doutrinadores que vão falar assim, ó, dentre eles o professor Pedro Lenza, né? Ele vai falar assim, que a Federação Brasileira é de segundo grau. Por quê? Quando eu dei autonomia para os estados, primeiro grau. Quando eu dei autonomia para os municípios, segundo grau. Ocorre que esses doutrinadores esquecem que a União não tem soberania. Ela tem o quê?
autonomia. Então, quem tem soberania no Brasil? A República Federativa do Brasil. Então é assim, ó, a República Federativa do Brasil, ela possui o quê? República Federativa do Brasil, ela possui soberania. E quando ela deu autonomia para a União, a gente falou que a federação é de primeiro grau. Quando ela deu autonomia para os estados, segundo grau. Quando ela deu autonomia para os municípios, terceiro grau. E esse é o entendimento prevalecente. Nunca caiu, né, em outras bancas. Caiu já no CESP. Como já caiu no CESP, então a gente tem até um paradigma aí e é doutrina majoritária. Então, anota nos cadernos aí. A Federação Brasileira é classificada como federação de terceiro grau. A Federação Brasileira é classificada como federação de terceiro grau. Pois, a partir de 88, foi dada também autonomia política aos municípios. Pois, a partir de 88, foi dada também autonomia política aos municípios. Foi dada também autonomia política aos municípios, ok? Bem, pessoal, vamos agora falar de um princípio que norteia uma federação, que é o princípio da colinha que liga os entes federados. Vamos lá? É o princípio da, anota aí, tópico 2.2, indissolubilidade do vínculo. Princípio da indissolubilidade do vínculo. Princípio da indissolubilidade do vínculo. Indissolubilidade do vínculo, tá? Bem, pessoal, significa que os entes federativos estão colados, não podem se separar. Eu não posso dar independência para os estados, para o Rio Grande do Sul, para Pernambuco, para Goiás. Não posso dar essa, o quê? Essa independência. Então, há uma colinha que vai ligar todos os entes federativos. Então, o estado do Rio de Janeiro pode se tornar um país? Não. Por quê? Porque ele não pode se dissolver da Federação Brasileira, tá? Esse é o princípio da indissolubilidade do vínculo. Então, anota já no seu caderno aí, por este princípio, as unidades da federação, não possuem direito de secessão. Por este princípio, as unidades da federação não possuem direito de secessão ou separação, que é a mesma coisa. Não possuem direito de secessão ou separação. Não possuem direito de secessão ou separação, ok? Bem, então eles não podem se dissolver, não podem se separar. E vai cair na sua prova assim, ó. A separação de estados se dará por meio de plebiscito, com a população diretamente interessada, e lei complementar do Congresso Nacional. Falso? Muito bem. Por quê, pessoal? Não pode separar. Pode subdividir, pode desmembrar, pode incorporar, pode fundir, mas não pode o quê? Separar. Não pode exercer direito de secessão. E por emenda constitucional pode? Também não. Por quê, pessoal? Porque é cláusula pétrea, expressa. Anota então nos cadernos aí. A federação é uma cláusula pétrea expressa. A federação é uma cláusula pétrea expressa. É uma cláusula pétrea expressa, pois não pode haver emenda constitucional tendente, a aboli-la. Pois não pode haver emenda constitucional tendente a aboli-la. Se é expressa, está expressa onde? Muito bem, está expressa no artigo 60, parágrafo 4º da CF. Artigo 60, parágrafo 4º da CF. Então, se é uma cláusula pétrea expressa, tem que estar expressa, e está expressa na Constituição. Lá fala que não pode haver emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado. Beleza aqui? Forma federativa de Estado. Fechou? Bem, muita atenção nisso, hein? Porque ele pode falar assim, ó, forma federativa de governo. E tá falso por quê? Primeiro, que a federação não é forma de governo. E a forma de governo não é cláusula pétrea o quê? Expressa, tá? Forma de governo é república. Ou pode cair assim, ó, forma republicana de Estado. Dois erros. Primeiro, a república não é cláusula pétrea. E segundo, a república não é forma de Estado, é forma de governo, tá? Então, não pode haver emenda constitucional tendente a abolir a forma republicana de governo. Eu sei que a república é forma de governo, mas ela não é cláusula pétrea o quê? Expressa, fechou? O que é cláusula pétrea expressa? A federação. Tamo junto? Beleza? E olha, a federação também é um princípio sensível? Sim. Então, já anote no seu caderno, a federação também é um princípio sensível.
Pois, se houver violação, caberá intervenção federal. Pois, se houver violação, caberá intervenção federal. Beleza? Pessoal, última característica do Estado brasileiro, lá no artigo 1º caput, fala assim, ó, a República Federativa do Brasil, já vimos a República, Federação, República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, já falamos da indissolubilidade do vínculo, união indissolúvel dos estados, municípios e do DF, já falamos dos entes federativos, constitui-se em Estado Democrático de Direito. O que é um Estado de Direito? É um Estado que é regido por leis que o próprio Estado tem que obedecer às suas leis, tá? O Estado, o município, né, o Estado como um todo, os estados, o município, a União e o DF devem respeitar as suas próprias leis. Esse é um Estado de Direito. Agora, o que é um Estado democrático? Isso, muito bem, já anote aí no seu caderno, letra C, regime político. Regime político. O que é um regime político? Isso, há várias espécies de regime político, né? Como que se governa e o poder é emanado de quem? Naquele Estado. Por exemplo, tem estados teocrático, aristocrático, autoritário, enfim, autocrático. Agora, o nosso é o quê? Democrático. Então, eu já vou falar do nosso só. Democracia. Já anote aí no seu caderno. Regime político. Democracia. O que significa democracia? Demo, que significa povo, cracia, governo. Vem do grego, né? Demo, povo, governo. Governo do povo, pelo povo e para o povo. Governo do povo, pelo povo e para o povo. Tecnicamente, o que é uma democracia? Anote aí. Democracia é o regime político, democracia é o regime político em que todo o poder emana do povo. É o regime político em que todo o poder emana do povo. Agora, pessoal, o poder é seu, o poder é meu, o poder é do povo. Nós exercemos esse poder? Vamos ver. A gente pode classificar uma democracia pelo exercício do poder. Democracia é o poder do povo. Agora, como que ele exerce? Pode ser direto, eu vou chamar de democracia direta. Anota aí no seu caderno, democracia direta. É aquela em que o povo exerce o poder diretamente. É aquela em que o povo exerce o poder diretamente. Ok? Bem, o que é democracia indireta? Anota aí. Democracia indireta ou representativa. Democracia indireta ou representativa. Anota aí. O povo exerce o poder por meio de representantes eleitos. O povo exerce o poder por meio de representantes eleitos. O povo exerce o poder por meio de representantes eleitos. Agora, nós temos uma terceira classificação, que é a democracia mista. Democracia mista ou semidireta. Mista ou semidireta. E o que é uma democracia mista ou semidireta? Muito bem. Democracia mista ou semidireta, eu encontro no Estado exemplo de participação direta, exemplo de participação quê? Indireta. Adotamos qual das três? Muito bem. Adotamos a democracia mista ou semidireta. E quem nos diz isso? Isso, o artigo 1º, parágrafo único da CF. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal vem nos dizer que a nossa democracia é semidireta. Por quê? Ele fala assim, ó, todo o poder emana do povo. E o que significa dizer que todo o poder emana do povo? Isso, que nós vivemos em uma democracia. Todo o poder emana do povo que o exerce. Agora ele vai falar do exercício. Que o exerce por meio de representantes eleitos. Então, em regra, no Brasil, a nossa democracia é o quê? Indireta ou representativa. Que o exerce por meio de representantes eleitos. Ou diretamente nos termos da Constituição. Então, excepcionalmente, a gente adotou o quê? A democracia direta ou diretamente nos termos da Constituição. Então, em regra, a nossa é representativa e, excepcionalmente, ela é direta nos termos do quê? Da Constituição. Isso, o artigo 14 fala sobre isso. Ele vai falar como que o povo pode exercer o poder diretamente. Já anote, então, no seu caderno aí. A soberania popular, que é essa participação direta, né? A soberania popular será exercida por meio, dois pontos. A soberania popular será exercida por meio, dois pontos. Primeiro, voto. Segundo, plebiscito. Terceiro, referendo. E quarto, iniciativa popular. Voto, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Voto, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Isso está no artigo 14. O que é o voto? Né? O exercício do seu poder para a escolha de nossos representantes. Plebiscito é uma consulta popular prévia, referendo é uma consulta popular posterior
E a iniciativa popular é uma iniciativa de lei, na qual você participa por meio do seu voto, por meio da sua manifestação, assinando uma abaixo-assinado de um projeto de lei. Então, a iniciativa popular também é um exemplo de participação direta do povo nas decisões políticas fundamentais, tá? A gente vai estudar aqui dentro de direitos individuais o tema ação popular. A ação popular já caiu no CESP, né? Já caiu no CESP, que é um exemplo de participação direta, que seria até um exemplo de direito político positivo. Mas, como não consta do rol do artigo 14, vou deixar apenas isso aí. Qual? Voto, plebiscito, referendo e iniciativa popular, que são exemplos de participação direta do povo nas decisões políticas fundamentais. Fechou? Bem, então a gente viu aqui a República, que é a nossa forma de governo, vimos também a Federação, que é a nossa forma de Estado, né? Foi o tema maior aqui dessas características, e o regime político, o regime democrático. Regime democrático de direito, e a nossa democracia é o quê? Mista ou semidireta, porque tem participação indireta e participação direta do povo nas decisões políticas fundamentais. Beleza? Fechou? Então, aguardo você no nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Aperta o play, então, da próxima aula aí. Tamo junto? Até mais e tchau!